deixar um agradecimento à organização do Planeta.doc, à Universidade Federal de Santa Catarina e a todos vocês que estão aqui por poder propiciar esse momento para essas reflexões. Bom, eu sou Marcos Wortmann, sou o diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Como aqui está escrito, nós entendemos que esses dois são desafios imensos, incomensuráveis e inseparáveis, que nós temos agora como país, não apenas como país, mas como planeta também. O IDS existe há 15 anos, foi fundado por Marina Silva, Eduardo Janete, Oded Gragil, toda uma série de pessoas que estavam, num determinado momento, pensando o desafio, a premência, a urgência que nós temos de resolver diversas das questões, que muitas delas já foram tratadas aqui, e o potencial imenso também que o nosso país tem perante a humanidade, perante, inclusive, uma visão civilizatória de humanidade. Então, para isso, nós entendemos que democracia e sustentabilidade nunca podem ser separados. Hoje temos um planeta, uma humanidade, e muitos planetas e muitas humanidades. Isso é um ponto extremamente importante para se refletir, porque agora, por exemplo, quando vamos encontrar todo o planeta na COP30, na Amazônia, em Belém, debatendo os desafios comuns, temos sim desafios comuns, mas temos também desafios particulares. Essa COP é uma COP onde vamos ter o Sul global, talvez melhor representado do que em nenhum momento anterior, nesse momento, na floresta, uma floresta extremamente ameaçada, que é a Amazônia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é um momento onde precisamos assegurar, sobretudo, o maior possível enfoque de diversidade que temos em relação aos desafios que temos, em relação à justiça que queremos e em relação também às soluções que propomos. Porque não adianta apenas, e isso infelizmente é uma tentação muito grande nesses momentos de negociação, quem aqui já esteve em alguma COP saiba do que eu estou falando, é a tentação da universalização dos desafios, que na maioria dos casos deixa a justiça em segundo plano. E nós precisamos garantir justiça, sobretudo aquelas pessoas que nunca a tiveram, aquelas pessoas que não têm responsabilidade pelo processo global, mas que hoje são as primeiras a sofrerem. Aquelas que estão nas nossas periferias, aquelas que estão espalhadas em todo o sul global, cuja contribuição para o aquecimento global é de uma ordem infinitesimal, quando comparada, sobretudo, às classes mais abastadas dos países do norte. Então, esse é um ponto extremamente importante. Nós não podemos supor que soluções universais passem fora de uma noção de justiça climática. Hoje, como muitas falas aqui que me antecederam já puderam explicitar, e aqui eu faço questão de mencionar a fala do Leonardo Boff ontem, nós vivemos num mundo de policrises. Crises das mais diversas ordens. Crises de ordens existenciais, de referenciais simbólicos, religiosos, crise democrática, que nós estamos vendo no mundo inteiro, o recesso, a erosão institucional, inclusive aqui também no nosso Brasil, mas crises estruturais, talvez mais profundas, do que nós estamos falando. Estamos falando, por exemplo, das revoluções genéticas que permitem hoje a própria humanidade editar seus genes, ou seja, escolher caminhos evolutivos enquanto espécie, algo único na história, sem precedente, ao mesmo tempo que temos capacidade ímpar, nunca antes vivida, de coleta e processamento de informações, os metadados, o ascenso das inteligências artificiais, que ainda sequer temos domínio completo em relação ao que é isso e ao desafio que isso posa, bem como, naturalmente, todos os processos de militarização, belicismo que temos e instabilidade da ordem multilateral. Esse compêndio de crises, segundo esse professor, um sociólogo alemão, Ulrich Beck, em cima
dessas todas, existe uma maior, transversal, que é exatamente a pauta das mudanças climáticas, onde nenhuma região do mundo passará incólume. Então, esse processo que nós estamos vivendo agora é precisamente um processo desafiante, não só porque é onde nós estamos vivendo, é o nosso desafio, mas é um desafio também por não ter paralelo na história. E isso nos coloca a pensar de uma forma diferente. Em todos os momentos onde a humanidade teve grandes desafios, ou teve grandes saltos tecnológicos, na sua imensa maioria, houve séculos de distância entre um avanço significativo e o outro. Se nós pensarmos, por exemplo, o advento da escrita, da metalurgia, da pecuária, das cidades, quantos outros que foram moldando isso que nos tornou essa civilização que aqui estamos, sempre houve um período adaptativo muito grande. Um momento em que se também podia olhar para trás, se podia se comparar com outras civilizações para criar pactos, criar instituições, criar estruturas sociais para fazer adaptação a essas mudanças. Hoje nós não temos isso. Hoje tudo ocorre, todo esse processo, de maneira síncrona, de maneira basicamente ao mesmo tempo. Então esse professor propõe algo que eu acho extremamente interessante, que é a noção de metamorfose. Ou seja, aquilo que entra no processo, como uma larva, passando pelo casulo, a turbulência, torna-se outra coisa completamente diferente. Existe uma probabilidade, e eu acho essa uma visão muito interessante, daquilo que virá depois desse processo de transformação ser profundamente diferente daquilo que era antes desse processo. E eu creio nisso. Acho que hoje o desafio que a humanidade tem é muito grande. E exatamente a escolha que nós temos também, o nível de responsabilidade que temos como humanidade é igualmente grande. Exatamente por causa disso. Quando a gente fala de mudanças climáticas, é interessante a gente pensar, né? Bom, hoje estamos aqui na Universidade Federal, aqui nesse espaço de reflexão científica, é muito provável que já houvesse, nas últimas décadas, uma efervescência, a produção de pesquisa, inclusive de extensão também, publicação de diversos congressos, seminários. Contudo, nesse momento, na sociedade como um todo, a gente começa a perceber que sim, isso tornou-se uma agenda. Há muito tempo que nós sabemos disso. Aquela cientista autodidata, foi a primeira que alertou a questão climática, em 1856, 40 anos por outro cientista. Houve um precedente na ciência, quando ela disse continuar tratando os céus como da indústria. Importante de nós entendermos. E ela lá atrás, mensurando a quantidade de absorção de calor do gás carbônico, se continuarmos fazendo isso por um século, o planeta vai esquentar. Cuidado, nós não ouvimos hoje sequência de tudo isso. Exatamente por isso, finalmente chegou a população, porque a realidade também chegou. Como diz a ministra Marina Silva, as mudanças climáticas não estão mais batendo, elas entraram, estão sentadas na mesa de jantar. A gente olha aqui o estado vizinho para o sul, onde eu nasci, isso foi a realidade de pessoas. Esse é o ano, vamos, naquela ponta de aquecimento, de partículas do efeito estufa na atmosfera. Edições começaram a ser feitas no início dos industriais. Esse ano foi o ano do fracasso da humanidade, do primeiro fracasso. Por quê? 10 anos no Acordo de Paris, todos se uniram, assinaram, infelizmente alguns depois se retiraram, voltaram, mas não cumpriram a redução de emissões de gases do efeito estufa. 1,5 graus. Isso pode parecer pouca, mas isso não é pouca coisa. Não é apenas imaginando 1,5 graus a mais, ou hoje imaginando 1,5 graus a menos. O que a gente precisa entender? E aqui eu quero fazer coro com os dados que o professor Sérgio Sauer trouxe. Quando a gente fala de uma média, primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma média.
aqui no Brasil, onde desde 1950, com medições feitas rigorosamente, nós já temos um aquecimento médio de 3,5 graus. 3,5 graus. Regiões do Piauí, regiões do Mato Grosso, regiões do Mato Grosso do Sul. Tudo isso entra em cascata toda uma sorte de outros efeitos cíclicos climáticos sobre os biomas. Por exemplo, apenas o ressecamento do Pantanal, a perda de quase 50% do espelho d'água da maior bacia alagada do mundo, é efeito direto deste processo. E muitos outros. Nós tivemos no ano passado e no ano retrasado secas recordes na Amazônia, maior bacia hidrográfica do mundo, que afetaram, por exemplo, todo o processo de manejo tradicional do fogo. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de conhecer comunidades tradicionais da Amazônia, mas o uso do fogo é um uso tradicional para o roçado. E como se fazia? Né? Você fazia um pequeno roçado, você colocava fogo, você limpava ele, você plantava a cultura de subsistência. E depois você ia para outro lugar, enquanto a mata se regenerava. Foi assim por séculos, foi assim por milênios. Quando o fogo encontrava a mata úmida barrava o fogo. Hoje, infelizmente, isso não mais acontece. Hoje nós temos, sobretudo no sul da Amazônia, 5 a 7 semanas a mais de seca e de calor. Hoje, quando o fogo encosta na mata, ele entra na mata. Essa é a grande diferença. Isso é a diferença de 1,5 graus. No passado, nós escutamos a ciência. Nós tivemos um fracasso ano passado, mas antes disso, nós tivemos momentos de sucesso. E esse foi o nosso exemplo. Nós, como humanidade, conseguimos reverter o buraco da camada de ozônio. Hoje, pode parecer uma memória distante. Eu, quando era criança, estava lá assistindo o Capitão Planeta. Acho que alguns de vocês também, ou talvez dos filhos de vocês, ficava muito feliz, ficava otimista, né, de ver a humanidade conseguindo, de fato, vencer um objetivo comum. E vencemos. Agora, ano passado também, tivemos a maior cobertura da camada de ozônio. Gases específicos, CFC, tratados específicos, Tratado de Montreal. Foi possível o arranjo multilateral, internacional, global, adereçar esse problema. Está resolvido? Não. Ainda faltam 70 anos. 70 anos. Porque não foram 5 ou 10 anos poluindo o planeta apenas. No momento que nós paramos, os ciclos de regeneração precisam ainda continuar. Isso é um exemplo que é possível. Essas são as nossas decisões que nós temos agora. E essa COP 30, é um dos momentos mais importantes. Este livro aqui, Colapso, eu recomendo muito. O autor traça, historicamente, momentos históricos de diferentes civilizações no mundo. Algumas que entraram em colapso, outras que prosperaram. E por que ele faz esse exercício? Nós estamos falando aqui de mudanças climáticas como algo que nunca foi vivido antes. Mudanças climáticas desta escala nunca foram vividas antes. Porém, mudanças climáticas regionalizadas na superfície do globo já foram vividas muitas vezes. Para vocês terem ideia, o que essas mudanças significaram, tem diversas pesquisas, sobretudo eu cito algumas da Universidade Hebraica de Jerusalém. As cruzadas, todas foram precedidas de secas e aquecimento na área do Oriente Médio, que fragilizou aqueles estados. O fracasso da colonização europeia na Groenlândia foi por causa de uma onda de frio. As invasões mongóis, as invasões hunas ao Império Romano, foi por causa de 1,5 graus de resfriamento. Então, ao longo da história da humanidade, diversos momentos, já houve aquecimento, já houve resfriamento. Em todos esses momentos, as consequências foram muito grandes. Foram de ordem geopolítica, porque os povos migram. Os povos vão atrás de sobreviver. E isso é muito importante a gente entender. Neste momento, na história da humanidade, essa é a primeira vez que nós temos a opção de decidir algo como humanidade.
como um todo, por meio das instituições que forem criadas. Esses aqui são resultados das decisões. Aqui, nesse canto, a gente tem os vestígios de uma civilização riquíssima mesoamericana, civilização maia, que foi arrasada por 2 sequências de El Niños que desestruturaram colheitas, desestruturaram a agricultura, num momento e local muito circunscrito, onde não foi feita uma boa gestão de recursos naturais, corte raso de floresta. E isso custou uma civilização suas cidades. Essa civilização entrou em entropia, hoje ela ainda existe como cultura, claro, mas aquilo que existia não mais existiu depois. Isso, inclusive, antes da chegada dos europeus. O contrário, e são muitos exemplos, cita-se, por exemplo, o Japão, um lugar com um relevo absolutamente desfavorável à ocupação de grandes cidades, com tsunamis, com terremotos, etc. Contudo, desde o início, com um processo de gestão ambiental de mais de 1000 anos, extremamente interessante. Ali tem um exemplo da forma de exploração de madeira sem desestruturar os biomas. Esse aqui é o tipo de escolha que foi feita no passado, para bem e para mal. E as consequências são exatamente o que a gente sabe. O que nos leva a perguntarmos, né? Quais são as consequências, quais são as escolhas que nós faremos hoje para os próximos 100 anos? Isso aqui é uma imagem no Brasil, do ano passado. E isso aqui é a exemplificação de 1,5 grau na vida cotidiana. Eu imagino que dificilmente aqui alguém que está nos acompanhando seja uma pessoa que trabalha fora de um escritório ou fora de uma sala de aula. Um trabalhador de rua, um agricultor. Essa aqui é a ilustração do desafio cotidiano dessas pessoas. Em 30 anos, quando eu tinha
uns 15 mais ou menos. Esse crescente subiu de 7 dias de calor extremo para 52. 7 para 52. E como estão nossas cidades? Nossas cidades estão adaptadas? Não. Essas foram escolhas também. Mas essas são outras escolhas possíveis. Nós temos hoje a capacidade de adaptação plena das nossas cidades, das nossas comunidades, dos nossos meios de produção. Como bem trouxe o professor antes de mim, existe uma responsabilidade direta nas escolhas da economia política que nós tivemos como país. A economia da extração, do monocultura, da extração mineral, etc., nos trouxe a um momento de desequilíbrio ambiental tremendo. Hoje, a Agência Nacional das Águas coloca em todo o Centro-Oeste, Nordeste e Norte, 58% de todos os poços de água utilizados para irrigação estão abaixo do nível de reposição, abaixo do calado dos rios. Ou seja, é um modelo nitidamente, cientificamente insustentável. E aí então a gente começa a entender certos fatores. Por que a gente tem hoje uma bancada do agro tão agressiva na Câmara dos Deputados e no Senado, que nos cobra os subsídios para a sua atividade, que não mais é rentável, que em diversos casos existe quebra de safra, que pedem para que nós subsidiemos a renegociação dos calotes de financiamento, etc., etc., etc. Nós hoje temos um sistema político que busca subsidiar a falência de um modelo macroeconômico que nos levou à crise ambiental. E isso é um ponto extremamente importante para a gente ter, enquanto Brasil, de responsabilidade. Não é possível continuar com esse modelo, que é um modelo que vem sustentando o Brasil, vem criando desigualdade, mas que é o modelo da nossa economia política há 5 séculos. Existem escolhas a serem feitas. E essas escolhas são urgentes. O mundo inteiro está fazendo algumas dessas escolhas. Nós temos países, esse aqui é um exemplo, eu conheci em 2017, na Suécia, eles estão começando a fazer o planejamento dos bairros para adensar a biodiversidade urbana e prevenir a dengue. A dengue. Veja que interessante. Da mesma forma, de certa maneira, têm ignorado o problema em diversos centros urbanos. Nós, como Brasil, temos também soluções e desafios específicos. Referências existem, ciência existe, boas práticas existem, pesquisa existe e, sobretudo, saberes tradicionais existem. Porque não é só de ciência que a gente está falando. A gente está falando de uma ecologia de saberes necessária e de uma ecologia de capacidades e de inteligências que são imprescindíveis para nós podermos responder a esse desafio. Isso é um ponto extremamente importante. O desafio das mudanças climáticas não é um desafio dos governos. O desafio das mudanças climáticas é um desafio da humanidade, de todas as humanidades. Das empresas, dos estados, do multilateralismo, do sistema ONU, de todos, sem exceção. Nós aqui no Brasil também temos soluções. E isso é extremamente importante. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente se coloca nessa equação, é importante a gente entender. Falando igual Paulo Freire, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Vamos pensar aqui a partir do Brasil. Nós hoje somos o 5º maior poluidor de gases do efeito estufa do mundo. Quando a gente se olha, temos uma autoimagem de um país mais sustentável, com uma matriz energética limpa, isso é verdade. Contudo, este modelo de exploração da terra nos trouxe a um processo interno de desequilíbrio muito profundo, agravando o processo internacional também. Quando a gente fala de Amazônia, isso é um ponto extremamente importante. Por isso eu estou com esse broche aqui hoje. A Amazônia hoje é tão importante, e tão importante que a COP esteja acontecendo lá,
Porque nós precisamos entender o tamanho da nossa responsabilidade com esse patrimônio. E aqui eu quero fazer uma pequena ilustração para vocês de um slide que eu tive que tirar, mas que eu acho que vai dar tempo de pelo menos contar a história. Não existe no mundo inteiro nada semelhante ao que é a Amazônia. Se nós olharmos geograficamente, nós não vamos encontrar um paralelo a isso. Por quê? Se nós pensarmos e voltarmos 20 milhões de anos atrás, o Brasil tinha um mar interior, a Austrália tinha um mar interior, o Saara tinha um mar interior. Esses mares secaram. Nesses dois outros lugares, restaram desertos. E na Amazônia nós temos uma floresta luxuriante, conectada à maior bacia alagada do mundo, que é o Pantanal, que bebe águas da Amazônia. Quando os Andes subiram, essa água começou a escorrer devagarinho, de volta para o mar, mas recebendo, ao mesmo tempo, a poeira do deserto, a poeira do Saara, que até hoje vem. Esse processo único em toda a geografia do mundo permitiu um nível de condensação e de reprodução daquela umidade naquele mesmo lugar. Então é um processo fácil da gente enxergar. Aquela mata que cobria uma borda de oceano, como existia também no Saara, como existia também na Austrália, mas não mais existe, ao invés dela seguir e retroceder e dar vazão a um deserto, ela se expandiu ao longo de muitos milhões de anos. Muitos milhões de anos. E hoje nós temos uma floresta onde toda aquela água, na verdade, ficou. Permaneceu em outro estado. Aquela água que nós tínhamos dentro de um oceano permaneceu no subsolo, permaneceu na floresta e flui pelos rios amazônicos. Se vocês aqui já tiveram oportunidade de ir ao rio Amazonas, lembrem uma coisa, se um dia vocês forem, a quantidade de água que sai irrigando toda a América do Sul, não apenas o Brasil, é maior pelos ares do que pelo rio. Esse é o tamanho do patrimônio que nós temos. Nesse momento, 270 milhões de pessoas, todos os brasileiros, e uma parte grande das pessoas da América do Sul, Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai, dependem das decisões que nós tomarmos no Brasil. Nesse momento, por exemplo, a Amazônia encontra-se mais ameaçada do que nunca na sua história. Nunca. Por quê? Porque nós temos um Congresso que atuou contrariamente ao licenciamento ambiental, que atuou para destruir o licenciamento ambiental e que, nesse momento, está atuando para derrubar vetos presidenciais, colocando exatamente esse maior patrimônio que nós temos em risco. E para vocês terem ideia do que isso significa, eu falei apenas do deserto do Saara, não foi? Mas deixe eu fazer uma outra ilustração. Logo aqui acima de Santa Catarina, quando formos a São Paulo, façam um exercício quando vocês forem para casa. Peguem um globo, cheguem na altura de São Paulo e girem. Quando vocês chegarem na África, vocês vão chegar na Namíbia, um deserto. Vocês vão a África dentro por um semiárido. Moçambique, Madagascar. Se vocês seguem novamente nessa mesma latitude, vocês vão chegar no deserto australiano. E mais um pouco, vocês vão chegar no deserto chileno. O único lugar verde de todo o globo terrestre é exatamente na borda entre os Andes e o Atlântico. E essas águas são águas da Amazônia. Se nós fizermos aquilo que, infelizmente, está quase anunciado que ocorrerá, a não ser que a sociedade se levante, que a academia se levante e que nós consigamos mudar a política, nós vamos perder isso. Perder isso no espaço de alguns séculos. Parece distante, mas não é. Hoje, nós temos alguns dos maiores climatologistas do mundo. Pessoas como Carlos Nobre, pessoas como Paulo Artacho, da melhor ciência climatológica do mundo, cujas pesquisas receberam o Prêmio Nobel da Paz no âmbito do IPCC. E o que essas pesquisas nos mostraram?
que hoje, infelizmente, a floresta amazônica e todo esse equilíbrio geohídrico, biológico, está em extremo risco. O ponto de não retorno, neste momento, nós estamos na beira de entrar nele, que é o desmatamento de 20% a 25% da floresta. Nesse momento, nós estamos praticamente em 19%. E se o licenciamento cair, forem fragilizadas ainda mais as regras ambientais que nós temos, isso poderá se tornar um processo sem volta. E isso significa a perda de 70% da floresta amazônica, toda a metade sul, com consequências inimagináveis. Esse é o tamanho da responsabilidade que nós temos como brasileiros. E por que eu mostrei esses exemplos aqui? Nós temos que pensar globalmente e nós temos que agir localmente. Esses exemplos aqui foram exemplos quando eu fui administrador regional em Brasília, o equivalente a ser prefeito. Lá não temos municípios, então existe um arranjo institucional diferente. E nós vivemos um racionamento hídrico lá. Chegamos a 5% da oferta de água disponível, da mesma forma que São Paulo antes. Nós estávamos em regime de responsabilidade fiscal, ou seja, não era possível empenhar um clips, não era possível comprar um lápis, mas nós tínhamos um desafio, né? O que fazer? E nós abrimos a administração, chamamos a cidade para dialogar. Convidamos os pesquisadores da universidade a trazerem a ciência, convidamos os agricultores a mostrarem as boas práticas, e foi criada toda uma série de projetos. Esses aqui são exemplos, primeiro, do mapeamento participativo de nascentes, porque aquilo que não se conhece, que não é dado oficial, não pode ser protegido, e isso tem um papel fundamental à universidade. A universidade tem fé pública. A partir do momento que é publicado um artigo, por exemplo, com georreferenciamento de todas as nascentes, como muitas das que existem aqui, também em redor de Florianópolis, isso torna-se material com fé pública. E isso pode depois reverter processos danosos para a cidade via Ministério Público. Esse foi um dos caminhos que nós fizemos. E aquele outro, processo de recuperação, por meio de mutirões comunitários. Em alguns, 20 pessoas. Em outros, 2.000 pessoas. Isso aqui foi um pequeno exemplo que nós fizemos. Essa imagem aqui é o bagageiro da minha mãe. Quando eu comecei, em 2010, distribuindo poucas mudas para alguns amigos. Alguns anos depois, na minha primeira gestão, após conversar com no turno, ele falou: Marcos, eu sei que a gente não tem dinheiro para comprar nada, a gente tem amigo. Vamos fazer um vídeo? Consegue. Eu falei: olha, se você... Vamos. Esse vídeo, com um viveiro de 5.000 árvores. Era doar uma árvore no fim do ano para... Depois 10.000 árvores. E um belo dia viu uma pessoa saindo de dentro. E aí ela perguntou: esse viveiro ele é para doação? É. E pode pegar muda? Aí eu pensei rápido, né? Falei: bom, se eu falar que não pode, eu for embora, então pode. 3. Aí se eu... Filha. Então 3 por pessoa, tudo bem. Garantir que você vai cuidar. E aí o que eu tenho que fazer? Traz seu filho. Então tá. Em 10 anos, esse viveiro pequeno, um viveiro que hoje produz mais de 150.000 mudas, já produziu mais de 3 milhões. E a um custo irrisório. Fez os parâmetros, a gente enxergou por árvore plantada, era menos do valor pago nas licitações. Isso entrou no banco de projetos do Ministério do Meio Ambiente. Por que eu estou mostrando esse projeto aqui? É porque eu tenho orgulho, eu acho bonito mesmo. Mas é porque existem soluções. A gente precisa pensar para todos os municípios do Brasil. Vai lá na ponta, a imensa maioria dos casos, a gente só encontra peroladas sem orçamento. E existem muitas construir política pública. Sobretudo dentro de um viés de empoderamento da sociedade do espaço público. E com
Como foi dito hoje de manhã pelo professor Hugo, nós temos que pensar em justiça climática dentro das cidades. Se a gente sair aqui desse auditório e olhar do lado de fora, a gente vai ver a área pública, lugares onde seria possível talvez plantar algumas árvores mais, que nos momentos de ondas de calor faz diferença. Agora, se a gente subir o morro e formos para várias áreas muito antropizadas, não tem esses espaços públicos, são todos espaços domésticos. Então, esse tipo de tecnologia, quando ela é feita com as comunidades, ela resgata uma potência de ação gigantesca, que permite, por exemplo, que esses espaços também sejam recebidos com a política pública de arborização, por exemplo, de contenção de calor extremo, e inclusive também de segurança nutricional, né? Esse processo aqui, hoje, ele ampara da recuperação das nascentes a transição para a agricultura orgânica. Quando começou a transição, tinha um produtor. Hoje tem mais de 150, porque eles conseguem mudas gratuitamente. Então, existem caminhos. Quando a sociedade ocupa o espaço público, quando o poder público se abre para funcionar como uma plataforma. Isso é um ponto extremamente importante. E nisso é extremamente importante lembrar. Nós temos um dever como sociedade, porque é inescapável. Todo mundo aqui vai ter que se adaptar às mudanças climáticas, sem exceção. Quem mora sozinho numa kitnet vai se adaptar. Quem mora com a sua família, as comunidades, os bairros, as cidades, em todos os níveis, nós vamos ter que trabalhar a adaptação às mudanças climáticas. Algumas delas aumentam a democracia, outras não. Para citar um exemplo, talvez alguns de vocês tenham visto isso. 1 ano e meio atrás, em Manaus, o prédio mais luxuoso de Manaus foi o que mais sofreu. Por quê? Todo mundo foi lá e colocou ar-condicionado. A rede não aguentou. Ou seja, não é para a gente pensar sozinho. A gente precisa pensar todas as outras escalas de pertencimento, de existência que nós temos, que vão muito além do indivíduo. Sobretudo, estão presentes nas comunidades. E isso aqui, gente, para finalizar, em outras palavras, é o que está dito também pela Margaret Mead, que é uma pessoa que eu gosto muito de citar nas minhas falas, citada aqui pelo Planeta.doc. Não podemos ter medo de sermos poucos e queremos mudar o mundo. Nunca foi diferente. Sempre foram poucos aqueles que mudaram o mundo. Isso aqui é uma pesquisa científica rigorosa que foi feita, né, pela Erica Chenoweth, de diversos movimentos de resistência civil e democratização em diversos continentes. E o que ela chegou foi nesse número aqui. 3,5% das pessoas é suficiente para a gente começar a alterar os processos coletivos e sociais e políticos. Isso é transformar democraticamente a realidade que a gente vive. E aí, então, eu deixo essa provocação para vocês. Nós, aqui em Florianópolis, somos 587.500 pessoas, números do ano passado. A acadêmica são 35 mil. É bem mais. Ou seja, aqui dentro tem um potencial latente gigantesco. E nesse momento que a gente está lá discutindo na Assembleia das Nações Unidas, que a gente vai receber o mundo inteiro para discutir contribuições voluntárias, para discutir financiamento climático, para discutir, enfim, todas as formas que a gente tem, todos os olhares que a gente tem, toda a diversidade de vida e de visões de dignidade que a gente tem, existe um papel muito importante desses espaços que nós estamos aqui, que são as universidades federais. Então, eu deixo esse convite a vocês. Busquem a comunidade que pode fazer a diferença. A comunidade universitária é uma. A comunidade onde a gente vive é outra. São muitos os espíritos de comunidade que nos unem. Muito obrigado.